Na dúvida, escolha C de Cristo ou D de Deus. A partir de hoje, vamos parar de seguir esse mantra que parece mais uma brincadeira, mas que já vi muita gente seguindo, e realmente seguir uma estratégia quando estivermos frente a frente com uma prova de múltipla escolha. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja um Estudante Melhor. Hoje vamos ver as estratégias mais fundamentadas e úteis para que você possa encarar uma prova extensa de múltipla escolha e sair bem, com o melhor resultado possível. E a primeira estratégia é para quando a prova está apenas começando. Nesse momento, normalmente estamos ainda descansados, mas mesmo com técnicas de respiração e relaxamento, que ainda serão falados aqui no canal, a tendência é mesmo assim estarmos um pouco tensos. Então, ao invés de ficar nervoso e começar a prova com tudo, faça o contrário. Tenha calma e use esses primeiros minutos da prova para dar uma passada bem rápida e ter uma visão geral de todas as perguntas. Isso, além de te acalmar, fará você ter uma noção do conteúdo da prova, se ela está fácil ou difícil, e vai fazer com que seu maior aliado nessa hora, seu cérebro, use o poder do seu subconsciente para começar a pensar em todas essas questões. Além de tudo isso, outra coisa que acontece frequentemente é que uma pergunta pode te ajudar a responder a outra, como podemos ver nesse exemplo aqui. Se soubéssemos que a enciclopédia citada na questão 4 foi publicada na época do Iluminismo, aí, com a informação dada na questão 57, que poderia ter sido dada até dentro de uma outra matéria, poderíamos acertar essa questão. Ou seja, a estratégia 1 é, no início, dê uma olhada em toda a prova. Agora, a segunda estratégia é algo que você talvez já faça, mas que ainda não entendeu o poder dessa ação. Imagine que você esteja numa questão muito difícil, impossível de ser respondida. Aí, seguindo o conselho dos seus professores, você resolve passar para a próxima, para não perder tanto tempo. Você faz toda a prova. Aí, quando sobra um tempo para voltar àquela questão, dessa vez acontece algo diferente. Surge uma luz e você milagrosamente entende a questão e consegue sim respondê-la. Já aconteceu isso com você? Você saberia me dizer por que acontece isso? Isso acontece devido a uma grande capacidade humana. Quando estamos focados em algum problema, estamos conscientemente tentando resolvê-lo. Mas agora, por incrível que pareça, quando mudamos o foco para outra coisa, nosso cérebro se recusa a esquecer completamente do primeiro problema e usa seu subconsciente para tentar ajudar. Ou seja, mesmo que você esteja focando em algo completamente diferente, seu cérebro continua trabalhando em outras coisas. E aí, o resultado disso é que quando você voltar para o problema inicial, talvez você tenha um estalo mental e consiga finalmente responder a questão que até pouco tempo atrás parecia impossível. A estratégia 2 é, tente responder a questão difícil, esqueça e depois volte. Agora, algo que sempre me incomodou em provas é a incessante mania de professores e aplicadores de provas de colocar pegadinhas em provas de múltipla escolha. Mas como isso é algo que não podemos extinguir, devemos saber lidar com isso. E é por esse motivo que existem estratégias. E a estratégia nesse caso é ler cada pergunta da sua prova pelo menos 2 vezes. Digo 2, pois devemos prestar atenção em vários detalhes, que passarão batido se tentarmos em apenas uma. E esses detalhes são: preste atenção na palavra não, ela pode alterar totalmente o que uma questão está te pedindo. Isso também pode acontecer com qualquer outro termo negativo. Então uma boa dica é destacar ou circular essas palavras sempre que a encontrar. No outro lado do problema, nas respostas, podemos notar várias vezes o uso de declarações absolutas. Palavras como sempre, todos, nunca, ninguém e jamais. Todas essas palavras expressam uma generalização. Então, como é mais difícil fazer uma generalização assim, normalmente elas não são a resposta correta. A estratégia 3 é: aprenda a reconhecer pegadinhas. Agora, gostaria de falar sobre 3 conceitos lógicos que podem te ajudar na hora da resolução dessas questões. 1. Não é só porque uma resposta é verdade que a resposta será correta. Se qualquer parte de uma resposta é falsa, então toda declaração é falsa. Em contrapartida, não é só porque uma resposta é verdade que a resposta será correta. É meio confuso só falando, então vamos a um exemplo. Qual é o nome dos presidentes e do partido que governou o Brasil de 2003 a 2011? A resposta A é verdade. O FHC era do PSDB, e se estivermos com pressa e um pouco de desatenção,
podemos cometer o erro de escolher ela, porque mesmo sendo verdade, ela está incorreta. Nesse caso, a única resposta correta mesmo é a E. 2. Elimine respostas análogas. Se uma questão tiver duas respostas que dizem a mesma coisa, então normalmente elas estarão erradas, pois só existirá uma resposta correta. Nessa questão, por exemplo, que já citei no vídeo sobre o livro Rápido e Devagar, a resposta parece ser 10 centavos. Mas prestando bastante atenção, vamos perceber que existem duas respostas que dizem a mesma coisa. Percebendo isso, é melhor dar novamente uma checada, para saber que na verdade a resposta correta é a C. Preste sempre atenção nisso. Isso só não vai ser válido quando tiver uma alternativa dizendo todas as respostas são verdadeiras, ou algo do tipo, se isso for uma possibilidade de resposta. E 3. Se ver opostos, talvez ainda não seja a resposta. Outra é quando é colocado opostos em duas respostas diferentes. Isso cria na nossa cabeça de que se uma resposta que já sabemos está errada e a outra é o oposto, então essa outra deve estar correta. Por exemplo, poderíamos pensar que a resposta seria a letra B ou C, porque uma é o oposto da outra, mas na verdade a resposta é a letra A. Tome cuidado em tomar essas coisas como pressuposto. O correto é encarar cada resposta individualmente. E resumindo esses 3 casos, a estratégia 4 é: tenha cuidado redobrado. Disse no começo do vídeo que normalmente estamos descansados e tensos no começo de uma prova. E agora no final, o que acontece? Normalmente estaremos muito cansados e já um pouco dispersos pelo grande esforço intelectual. E é nessa hora que somos indicados para que revisemos nossa prova. Por favor, a partir de agora, não cometa mais esse erro. As chances de você não enxergar algum erro absurdo que você cometeu são enormes. A estratégia aqui que fez total diferença na minha vida foi quando comecei a fazer a revisão não no final da prova, mas sim a cada página, ou seja, a cada 5 a 10 questões, sempre volto para conferir. E é lógico que se tiver com tempo, não custa nada dar uma revisão geral no final da prova, mas fazer uma revisão a cada página, com certeza vai dar uma turbinada na sua nota. A estratégia 5 é: faça mini revisões. E agora quero ensinar a estratégia que acho a mais avançada de todas, e que só poderá ser usada se for uma prova que você acredita já estar indo bem. Antes de tudo, uma coisa que sempre faço em minhas provas de múltipla escolha é a de circular as questões que eu tenho certeza, fazer um quadrado nas que eu tive dúvida, mas que mesmo assim respondi, e de marcar um triângulo nas que eu não tenho a mínima ideia da resposta. Fazendo isso, eu já tenho uma ideia em tempo real se estou ou não indo bem na prova. Mas voltando, para quem sabe o mínimo de estatística, sabe que se estatisticamente chutarmos uma questão, temos teoricamente a mesma chance de acerto para todas as questões, certo? E o que isso pode ajudar? É que se você tem certeza que acertou uma boa parte da prova, você já pode começar a usar a probabilidade a seu favor. Por exemplo, se você tem quase certeza que acertou 60% da sua prova, em 20% teve dúvidas, e em 20% você não sabe nada, e aí você verifica que você não marcou muitas letras B, você pode começar a se inclinar a responder B, nas quais você não sabe nada. Mas lembrando que é somente nas que você não tem ideia nenhuma. Se você tiver em dúvida entre a C e a D, nem pense em trocar para B. Primeiro, use o máximo possível da sua capacidade intelectual para se lembrar ou para raciocinar. E só depois disso vai para estratégia 6. Use probabilidades. E essas foram 6 grandes estratégias para questões de múltipla escolha. São conceitos simples, mas se usados da maneira correta, podem te colocar num patamar ainda mais elevado e te ajudar na busca de seus objetivos. E lembrando que essas estratégias podem te ajudar, mas o que realmente fará a diferença na sua nota será o seu estudo, as horas de estudo efetivo passadas, será a sua preparação. E se gostou do vídeo e se quiser saber como se preparar melhor e de forma mais eficaz, se inscreva no canal e continue acompanhando meus vídeos. Um grande abraço, um ótimo dia de estudos e seja um estudante melhor.